Orochi, BTS, Felipe Neto e Adam TV, hipocrisia tem limite. Pedro Orochi, mais conhecido como Orochinho, ou simplesmente Tio Orochi para os narutards de meia-idade, empanturrados de miojo cru com tetas e cebosas que o acompanha desde os 11 anos, é um youtuber brasileiro cujo hobby é caçar idiotas na internet para tirar sarro deles e ganhar views gratuitamente e ser desmonetizado, para assim poder aparecer no Treta News, ou quem sabe no Janela da Rua mesmo. Orochinho costuma ser aclamado pela porrada de adolescentes e otakus que o assistem como o rei da escola, destruidor de canais e deus do argumento, já que pelo ponto de vista deles ele ganha todas as discussões que participa, mesmo se estiver errado. Orilock é também dono do canal Chacoringa e uma porrada de outros canais secundários feitos para encher o saco dos underages e ser desmonetizado. É conhecido por vários nomes e alcunhas, dentre os quais Pedro Orochi, Tio Orochinho, Sugar Daddy, Pedro Orochinho, Tio Pedro, Pedro Naruto 123, Orichinho, Clássica, Tio Pedrinho, Imbecil Aleatório, Filho da Puta Arrombado, Orochi, Tio Rock, Chola, Treinador Marcelo, ex de traficante, dos quais derivam Kim Jong-un favelado, Kim Jong-2, ditador da Coreia do Norte, Fenas Malucas, Cabeça de Fimose, Meia Quimioterapia, Cabeça barra Crânio de Pica, Fudido, Xinglonglin, Brat, MR. Bea, escova de limpar tênis, galo com gogó, cabeça de merda repete 340 vezes, Cavaque, fugitivo de Auschwitz, chefe de biqueira, Cebolinha, Zeca Urubu, Batata Hitler, Jorge, Sérgio, Kleber, Gabriel Henrique Souza Orochi, do irmão de outra dimensão do Batista Miranda, Oroquinho, Nando Moura Esquerdalha, HHMM Tatuzinho e o famigerado Rolochinho. História. Pedro começou sua carreira youtubística na década de 2010, então com o primeiro canal intitulado Pedro Naruto 123. Tudo bem, não é um nome que se diga nossa, mas que criatividade. Mas acredite, ele deve ter botado todos os 5 neurônios para trabalhar quando pensou em um nome para o canal, que diga-se de passagem tinha conteúdos muito completos e interessantes, algo do tipo como fazer um banner pro seu blog ou como possuir dinheiro infinito no Brasfoot. Como qualquer criança de 14 anos brasileira presa na maldita inclusão digital, um dia Pedro esqueceu-se da senha de seu canal ao trocar de computador. Daí, obviamente, bateu o desespero. Ele se trancou no quarto, teve um início de derrame, chorou no escuro por 3 dias seguidos, até que veio a salvação. Deus, ou o diabo, depende da sua opinião, apareceu com sua barba voadora em seu quarto, imundo acompanhado daqueles anjinhos gordos, pelados com uma flauta na mão, e lhe ofereceu um bálsamo. A única solução possível, a qual ninguém poderia sugerir àquela criança de tão complexa e inimaginável que era. Mas que incrível ideia! Então Pedro partiu para sua próxima aventura, agora sob o pseudônimo Tio Orochi. Começou a fazer vídeos de loquendo e análises de Naruto para reaver seus dias de glória nunca vivenciados. Sim, esta foi uma sensacional ideia. Quase ninguém fazia, e faz, e fará análises de Naruto com voz de robô com síndrome de Down. Kyle. E assim, com aquela original voz de fala, galera, estou aqui para. Pedro continuou a postar seus vídeos sem mostrar seu rosto, elevando a quantidade de fãs e a qualidade de seu conteúdo, até que um dia, uma maldição que assombra todo e qualquer youtuber não sustentado pelos pais o pegou de jeito: a desmonetização. Depois do rebuliço no Instagram causado pela tragédia de Fred ter divulgado sua aparência, esse foi o golpe mais duro para o inocente Pedro. Além do fato de que todos sabiam que ele era feio o suficiente para ir tocar sino em Notre Dame ou trabalhar como espanta-muriçocas lá em Jaboatão dos Guararapes, os admins do Google já não mandariam mais a verba para ele sustentar seu santo ofício de cada dia. Predadores. Porém Deus é misericordioso, é longânimo, é magnânimo, é benevolente. É um burro do caralho mesmo. Na realidade, o YouTube e o resto do mundo queria mesmo se livrar desse cara, mas a ideia não deu muito certo. A praga paranaense criou seu terceiro canal, denominado Orochinho, o mais famoso e bem-sucedido dos 3, com mais de 3 milhões de sugar babies malucos que o defendem com unhas, dentes e armas de fogo. Tendo deixado de fazer vídeos sobre o Naruto e partindo para outras inutilidades, copiou em parte o Goulart, assim como outros 300 youtubers, e ampliou sua gama de atividades online, dentre elas, criticar, humilhar os streamers do Twitch, criticar, reagir a algo super idiota na internet ou TV, criticar, falar mal de webséries, criticar, participar das webséries das quais falou mal, criticar, falar mal de fogaréu grátis, criticar, viciar em jogo do qual ele falava mal, criticar, participar de comercial de refrigerante, criticar, ser chutado pela marca de refrigerante, criticar, fazer trollagens, assim como o Zoio, que ele critica, criticar, cortar o cabelo, criticar, ser humilhado pela obra-prima que o barbeiro fez em sua cabeça, criticar, falar mal de TikTok. Assim, tendo se tornado um puta e youtuber genérico de chorosmango sexual, Orochi continua fazendo e postando seus vídeos, quase nunca contestados ou criticados, já que ele é dono da verdade absoluta e um mestre da ironia, ou porque ninguém quer perder seu tempo criticando um depressivo gótico viadão anti-lolicon fã de Naruto Tchola que alfineta até a própria irmã se possível.
Fato é que ele costuma polarizar discussões radicalmente. Uns, kids teleguiados, o defendem. Outros, poupers, o querem queimando barra, gritando nas labaredas do inferno. Participação na série Davi YouTube. Orochinho vivia zoando a websérie Davi, cujo nome não me recordo agora. De repente, a produção da mesma o convidou para fazer um dos papéis da nova série, chamada Em Prova. Era o que ele precisava. Se participasse, iria ganhar ainda mais fama às custas da garota e sua legião de fangúrias retardadas que maratonam seriados da Disney. Mas como ele iria explicar que participaria de algo que vivia zoando? Foda-se. Se dar mais fama, não importa o que ele dizia há 3 segundos atrás, e assim todos assistiram bestificados. Ele interpretar o treinador Marcelo, ou algo assim, na sériezinha, o que deixou uma porrada de gente confusa, mas arrecadou os toques para o treinador Marcelo Garoto, e ele ainda recebeu o Oscar de pamonha do ano. Parceria com a Guaraná Antártica Editar. Em 2019, o canal oficial da Guaraná Antártica no YouTube contratou tio Orochi para o público adolescente notar que o refrigerante existe e pedir para a mãe comprá-lo no mercado. Ele gravou poucos vídeos fazendo gameplays, e acabou chamando bastante a atenção dos seus inscritos. Parecia que estava tudo indo certo para o nosso querido amigo, mas isso não durou muito. Em uma gravação de especial de Natal, ele estava fazendo cosplay do seu tio alcoólatra no churrasco em família bêbado. E esse fato estragou o vídeo inteiro, pois o mesmo não parava de encher o saco do pessoal que ali estava presente. Felizmente, após terminar as gravações do especial, Orochi teria sido metralhado pelas jogadas do Crocs de Robertino em sua cara por beber uma cerveja que não era Guaraná e foi demitido. Assim seguiu-se um maldito círculo vicioso em que o Coisa Nossa contratava e voltava a demitir o paranaense viadinho, até que em meados de 2020 ele foi definitivamente exilado de lá, o que causou certa comoção na fanbase, já que ele havia divulgado seu subreddit para fazer mais vídeos e esse mesmo sub se encheu de retardados com memes de mulher com pinto e que chupavam as bolas do Orochi. Estas crianças se juntaram e criaram um puta movimento contra o canal de onde ele foi expulso, o que foi uma completa vergonha para os fãs mais antigos. Não obstante, o Coisa Nossa cagou e andou para isso tudo. O famoso Adantif. Este com certeza deve ser o episódio mais lembrado pelos bebês de açúcar, já que eles também foram zoados nessa história. Tudo começou com aquelas pegadinhas de youtubers que a gente já tá careca de assistir, ouviu, Primitivo? Mais especificamente a clássica pegadinha do beijo. Nesta brincadeira super saudável, o infante desafia uma garota, ou garoto, qualquer na rua em um joguinho idiota inventado na hora. Se a pessoa perder, deve beijar o cara. Até aí tudo bem, quando o bendito Orochi resolve criticar alguns youtubers por fazerem isso, supostamente, com menores de idade e que eles eram pedófilos e tal, etc. Enfim, aquele mesmo papo de defensor da justiça que o Orochi costuma vomitar para iludir os brainlets que o acompanham. Uns ignoraram, outros levaram na brincadeira, mas nosso herói não poderia se deixar ser acusado assim. Ora, mas quem é esse viajão Narutard que quer avacalhar com um dos melhores seres humanos que já naufragaram na internet? Inconcebível que Pedro fosse falar mal de um homem tão exemplar e justo, um paladino divino defensor das mulheres que ensina aos seus pupilos ética do sim é sim e que nunca, jamais, sob hipótese alguma constrangeria alguém a beijar essa boca deliciosa na frente de todo mundo. Ah, mas ele vai pagar. As mina pira, os moleque passa mal. Adantif seu gostoso. Aaron fez um vídeo reagindo às críticas dirigidas a ele. Tentou responder à altura se alguém zoa você. Responda. Aquilo não seria exceção à regra. Quero atingir o tio Orochinho na alma dele. Foi aí que nasceu uma das maiores ofensas do século XXI, se para o Orochi ou para o senso de humor em geral. É algo que nunca saberemos. Poupers adolescentes e talvez o Felipe Neto. Agora a treta da vez é a fanbase retardada de pop, que se irritou com um trecho de um vídeo onde o Pedro faz algumas referências bem babacas a alguns artistas do ramo, se bem que isso nem pode ser considerado arte, mas quem sou eu para discutir isso? Obviamente, isso é um gatilho cruel para garotas de 13 anos pseudo-feministas lacradoras de Facebook que usam calcinhas com um estampado. As fãs do Xonglonglong, como um bravo ato de resistência ao youtuber fascista imundo que não tem direito de criticar minha banda favorita, resolveram cancelar o Orochinho no Twitter e denunciá-lo. Isso mesmo. Sinta medo, foda, né? Vendo que a tática não iria funcionar tão bem quanto imaginavam, isto é, se imaginaram isso, as garotas contrataram alguns nerds jogadores de LoL para flodar a caixa de e-mail do BTS, com denúncias de que Orochinho estaria tirando sarro da história em que um artista da banda sofria de bulimia, dentre outras coisas. Quer dizer, quase todo artista famoso hoje em dia deve ser um anormal que não come nem vento porque precisa manter seu corpicho fitness e tal. Como já esperado, a empresa cagou e andou pra isso, já que tinha coisas mais importantes a fazer, como esconder a comida do Xing Chong. Mas as coisas não ficariam por isso mesmo.
Numa reviravolta dramática digna de um filme de ação ganês com uma pequena aparição de nossos camaradas do Coffin Dance, Orochio acabou sendo quicado do Twitter e entrou em profunda depressão, fazendo com que seus queridos haters quase tivessem um orgasmo. Ou seja, não dá mais pra fazer piada de porra nenhuma sem que alguém se sinta ofendido e poste um textão lacrando e te denuncie. Até matéria no jornal Extra foi publicada afirmando que ele havia feito piadas inadequadas e ofendendo os fãs de BTS. Quer dizer, esse tipo de gente se ofende com praticamente tudo hoje em dia. Ainda deu tempo de ironizar um post politicamente correto do Felipe Neto, o que nos leva à seguinte questão: o que aconteceria se houvesse uma treta entre o retardado infantil e o babaca sem noção? Uma briga sem precedentes, com certeza. Pois é, ele foi banido do Twitter. E agora? O que ele irá fazer? O canal vai acabar? O mundo vai acabar? O Felipe Neto vai ameaçar o Orochi de morte? Não perca os próximos capítulos desta emocionante novela. E sim, o Felipe Neto. Finalmente Pedro conseguiu o maior objetivo de sua vida, que era arrumar treta com o maior covil de retardados da internet e ganhar alguma atenção com isso. Fala sério, quem nunca percebeu que o Orochi se coçava para ter uma briguinha básica com nosso segundo maior influencer, desde antes de ser chutado do Twitter? O troço todo começou quando um desocupado detetive de Minecraft, sem ter coisa melhor pra fazer na quarentena, resolveu dar uma checadinha na série de mini do Felipe Neto e percebeu que ele havia usado o Gamemod criativo em uma de suas construções feias pra caralho. Sim, um crime inafiançável e hediondo. Espere pela Polícia Federal em sua porta amanhã, Felipinho. Bingo, era o que faltava. Oportunidade perfeita para nosso Orochi pacifista. Ele resolveu reagir ao exposed em sua live, o que atraiu uma caralhada de moleques lambe-sacos do Neto, lançando uma enxurrada de mensagens de ódio declarado e muita diversão para os retardados que se acham os cult nos comentários dos vídeos do Pedro. Bom, é claro que o Neto se defendeu e tals, eu não sou mentiroso e toda aquela baboseira cotidiana que ele vomita para ludibriar as crianças que o sustentam no YouTube, o que causa uma certa tristeza em nós, já que a geração atual está perdida mesmo. Resumindo, criaram uma baita treta por causa de um joguinho quadrado de construção. Com as hostilidades já declaradas entre nossos amiguinhos aqui e como se já não bastasse toda a cara de pau, Neto resolveu lançar uma carta-bomba, carta aberta, onde dá aquela masturbada ideológica conhecida entre nós e chama o povo às armas, nas redes sociais. Ainda por cima, afirma que todo e qualquer que não se posicionar contra o governo atual, Bonoro, 2020, é um fascista imundo que concorda com as maluquices do boi. Alguns famosos reagiram positivamente e masturbaram ainda mais o ego dele. Quer dizer, você ganhar um elogio político da Valesca Popozuda não quer dizer absolutamente porra nenhuma, mas não o Orochi. Ele postou uma crítica às armas poupers e ao Felipe Neto ao mesmo tempo. Ei, cavalo!